Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da guerra de Israel com o Irã que pode causar o colapso do Brasil, tá? Aqui a revista Exame está falando aqui, ó, conflito entre Israel e Irã pode levar petróleo a $150 e aumentar o preço da gasolina no Brasil. Na verdade, é muito pior do que isso, tá? A gente está vendo um cenário de tempestade perfeita acontecendo na economia mundial. Se isso acontecer, vale aquele aviso que eu tenho falado para vocês, né? O governo Lula tem aberto as torneiras para gastar dinheiro tentando manter a imagem dele. Com isso, a dívida bruta do Brasil tá crescendo pra caramba, os juros já estão altos, mas a dívida continua crescendo. Ou seja, a gente pode ver uma situação de que essa guerra entre Israel e o Irã, se ela não chegar num fim muito rápido, isso pode espiralar fora de controle e causar uma recessão mundial. Uma recessão mundial neste momento seria catastrófica para o Brasil, porque pega o Brasil enfraquecido pelas políticas do Lula, tá? E pode quebrar de vez o Estado brasileiro. Vamos entender esse assunto aqui. Não seria uma coisa ruim, tá? Quebra o Estado de uma vez, pronto, vamos para o Ancapistão de uma vez. Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, voltamos a 1964 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu tenho mencionado já em alguns vídeos que o problema da condução econômica do Brasil do Lula é o seguinte: o Lula está sendo absurdamente irresponsável, está queimando reservas, está com um déficit enorme, está aumentando gastos no momento que o Brasil deveria estar diminuindo gastos, deveria estar diminuindo a máquina pública, não está pensando em nada em privatização, nada está sendo feito para diminuir o tamanho do Estado, e isso é um erro fatal. Porque, neste momento, a economia do mundo todo está andando bem, não tem problema nenhum, a economia está indo bem, relativamente, né? Lógico, tem problema aqui, problema ali, mas esse problema sempre tem, né? O grande risco que a gente corre nesse momento é exatamente a economia mundial entrar numa crise séria, e isso aí vai pegar o Brasil no contrapé, vai pegar o Brasil numa situação que está com uma dívida absurda, o gasto da dívida pública brasileira só sobe e o Lula não para de gastar, ou seja, o gasto com juros da dívida está enorme e pode subir muito mais do que isso numa eventual crise mundial, né? E, bom, você pode falar assim, caramba, mas esse conflito de Israel com o Irã, isso aqui não tem nada a ver com a gente, está longe pra caramba, né? Pois é. Mas o Irã é um bom produtor de petróleo e, mais do que isso, é um grande produtor de petróleo que, embora seja sancionado, tá, o Irã tem sanções. Muitos países não compram do Irã. Mas tem outros países que compram mesmo com sanção, né? Sanção nunca é perfeito. Então acaba que tem países que compram petróleo do Irã, por exemplo, a Índia é conhecida de fazer isso. A questão toda é que, além do Irã em si ser um grande produtor de petróleo, ele tem o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é essa passagem que tem aqui, que é uma passagem obrigatória para todos os navios petroleiros que vão abastecer, olha só, todo o petróleo feito pelo Iraque sai por aqui, ó, sai por Barça, né, que é o nome dessa cidade aqui, ou Basra, eu não sei o nome dessa cidade aqui, mas enfim, todo o petróleo do Iraque sai por aqui, todo o petróleo do Kuwait tem petróleo pra caramba também, é por aqui, né? E o Bahrein, o Catar, todo o petróleo desses países tem que passar pelo Estreito de Hormuz, né? Boa parte do petróleo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos sai também aqui pelo Golfo Pérsico, nessa região, e aí todos os navios têm que passar aqui pelo Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, embora esse lado de cá seja Omã e Emirados Árabes Unidos, o lado de cá é o Irã. E o Irã pode muito facilmente fechar isso daqui, dizer, olha, não passa mais navio nenhum por aqui. Essa é uma possibilidade real, tá? A gente não sabe se o Irã vai fazer isso, até porque a gente não sabe nem se o Irã vai ter força para fazer alguma coisa, né? O Irã está sendo dominado totalmente por Israel. Tomara que não. Mas vamos considerar a possibilidade de realmente ele conseguir fechar o Estreito de Hormuz em protesto por conta dos ataques israelenses contra o Irã. Nesse caso, esse cenário que o pessoal está colocando aqui, ó, do petróleo a $150, seria uma realidade. O petróleo iria subir muito de preço.
E aí vai sempre vir o pessoal falando assim, ai, mas o Brasil produz o petróleo que consome, não sei o que lá, que a gente não precisa, vamos fechar o Brasil. Eu já expliquei para vocês porque isso é impossível, por dois motivos principais. Primeiro, porque o preço do petróleo é mundial, é um mercado internacional. Se você não acompanha esse mercado, você não tem investimento, e se você não tem investimento, você não consegue desenvolver novas reservas de petróleo. Então fazer esse tipo de brincadeira, vamos fechar o nosso mercado aqui, a gente produz, a gente mesmo consome, não vende para ninguém, e aí a gente quebra rapidinho, em poucos anos a gente quebra. Aliás, diga-se de passagem, isso já está acontecendo devido ao problema de licenciamento ambiental no Brasil. Então já existe o risco do Brasil não ter mais novos poços de petróleo, já começar a queda na produção brasileira de petróleo em 2030, por conta de novas licenças de petróleo. Lembra que um poço de petróleo leva um tempo para você desenvolver, né, começar a produzir. Se agora o IBAMA não aprova mais novos poços de petróleo, o Brasil pode quebrar muito rapidamente, muito em breve, por conta de idiotas ambientalistas, para você ter uma ideia, né? Mas, então, fechar o Brasil não faz sentido fechar o Brasil. Outra coisa que é problemática também, o petróleo que o Brasil produz, as refinarias que existem no Brasil são incapazes de processar esse petróleo que é produzido no Brasil. As refinarias brasileiras são preparadas para petróleo muito leve, petróleo do Oriente Médio, que era o que o Brasil comprava principalmente lá nos anos 70, e o petróleo produzido pelo Brasil é um petróleo muito pesado, requer uma refinaria diferente. Então o Brasil ele faz uma troca, ele vende o petróleo dele para outros lugares que têm refinarias adequadas e compra o petróleo leve que vem do Oriente Médio, né? Então, ou seja, não tem como fechar o mercado do Brasil, não existe essa possibilidade, por mais que o Brasil produza muito petróleo, né? Então, o preço da gasolina, o preço do petróleo vai subir aqui no Brasil também, obrigatoriamente, independente da gente produzir, não interessa. É lógico, é verdade. Se subir a isso daqui, ações da Petrobras vão subir, tá? A Petrobras vai ganhar dinheiro. Mas a gasolina vai ficar mais cara aqui no Brasil, não tenha dúvida disso, né? Nós vamos ter um problema aqui no Brasil. Mas esse nem é o pior problema no final das contas. Por quê? O pior problema é que isso vai causar uma recessão mundial. O Brasil, como eu falei para vocês, ele produz o petróleo. Então, se por um lado a gente vai ter que importar petróleo mais caro, a gente também vai vender petróleo mais caro. Não vai ser uma tragédia para o Brasil completo. Aqui vai ser só o aumento do combustível. Mas muitos outros países importam petróleo simplesmente. E aí, nesse caso desses países, esse aumento de preço, isso pode impactar seriamente a economia desses países, principalmente quem? Índia e China, os dois maiores países do mundo em termos de população. Você tem uma massa de gente na Índia, uma massa de gente na China, que de repente pode não conseguir mais comprar petróleo, porque o petróleo está caro pra caramba. E aí qual que é o problema disso? Nós vamos entrar numa recessão mundial. Recessão mundial significa todo mundo vendendo menos, todo mundo comprando menos. O mundo inteiro começa a parar devagarzinho, né? Isso certamente seria uma coisa muito ruim para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já quase causou uma recessão mundial com as tarifas do Trump. Eu falei para vocês, as tarifas do Trump seriam outra coisa que poderia causar uma tragédia mundial, né, por conta de justamente de causar desaceleração da economia. Tivemos a desaceleração da economia, mas não chegamos ao nível da recessão. Por quê? Porque o Trump voltou atrás, né? Você conhece a teoria do taco do Trump, né? O Trump é o Trump again chicken out. Trump voltou atrás de novo, né? Ou seja, o Trump voltou atrás nas tarifas, então nesse momento as tarifas são pequenas de novo. Então não tivemos o problema mais sério. Tivemos uma desaceleração da economia mundial, mas não entramos numa recessão como chegou a ser arriscado. Agora, nesse caso do petróleo, não tem muito que o Trump possa fazer. Porque como é que você vai parar Israel e o Irã agora? Nem Israel nem o Irã vão querer parar essa guerra agora. Agora que começou a guerra, agora a guerra vai seguir, meu amigo. E aí você tem o risco de ter esse petróleo caro e você ter uma grande recessão mundial, né? Aqui, ó. Tensão no Oriente Médio, dispara o preço da gasolina, pode impactar. Certamente vai impactar. O preço da gasolina vai ficar mais caro aqui no Brasil, isso já pode contar. A dúvida é que se essa guerra durar muito tempo, isso pode gerar uma recessão mundial. E isso é ruim para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm uma parada. Vocês conhecem a teoria do dólar milkshake lá dos Estados Unidos, né? Qual que é a teoria do dólar milkshake? Os Estados Unidos, como é o emissor da moeda de circulação mundial, de comércio mundial, ele sempre se sai bem. Não tem como os Estados Unidos não se sair bem dessa história. Por quê? Em último caso, o governo americano aumenta as taxas de juros americanas e chupa, igual um milkshake no final do copinho, sabe que você chupa o finzinho do milkshake, chupa os dólares todos do mundo, vai tudo para os Estados Unidos para título da dívida americana, né?
E isso é ruim, é lógico, porque os Estados Unidos passam a ter que pagar um serviço da dívida muito caro e coisa e tal, mas é melhor do que a alternativa, que é ficar sem dólar. E aí o Brasil vai estar na alternativa, o Brasil não vai ter dólar, porque os Estados Unidos puxou os dólares todos para lá. O Lula já expulsou muitos investidores americanos aqui no Brasil. E aí o que eu falo para vocês, a gente expulsou investidores americanos aqui do Brasil, a gente já está com uma dívida absurda aqui no Brasil, então esse é o cenário de tempestade perfeita, particularmente para o Brasil. O mundo inteiro estaria em recessão, todo mundo mal. Mas os Estados Unidos se viram, os Estados Unidos sobe o juros da dívida, resolve o problema deles lá, eles não vão ter problema nessa história. Nós aqui no Brasil teremos problemas seríssimos nessa história, caso isso venha a acontecer, né? Bom, o que pode evitar esse tipo de coisa? Vamos supor que, de fato, o Irã aceite um programa de paz ou alguma coisa assim. Eu não acho que isso vá acontecer, mas existe essa possibilidade, né? E o fato é que a minha visão é que a gente está caminhando para uma crise muito séria no mundo em função dessa guerra de Israel com o Irã, por conta do preço do petróleo, por conta da recessão mundial que a gente vai ter associada a isso, com queda de consumo, queda de comércio, e aí o Brasil, como está particularmente enfraquecido devido a essas políticas absurdas do Lula, aí a gente pode ter problemas seriamente, né? Você pode ver aqui que o Bolsonaro chegou a gastar muito na época da pandemia, mas depois ele conseguiu equilibrar o gasto da dívida pública brasileira. Mas depois o Lula, meu amigo, pronto, o Lula desbancou tudo, botou para fuder, ferrou com a coisa toda. A dívida total brasileira chegou a cair no governo Bolsonaro e agora está subindo de novo, subindo muito, muito forte. Isso significa que a gente está numa posição muito frágil. Se tiver uma crise externa agora, o Brasil se fode bonito, né? E é o que está pintando com essa questão do Israel e do Irã. Então, de novo, que vai subir o preço da gasolina? Vai. A menos que aconteça alguma coisa e essa guerra pare, sei lá, eles podem assinar um acordo, pode acontecer alguma coisa, a guerra parar e coisa e tal. A menos que alguma coisa aconteça, eu acho que é meio inevitável que a gente vai ter uma recessão aí nos próximos meses. E aí o Brasil vai se ferrar. Fizeram o L. Quem mandou fazer o L? Botaram um cara irresponsável, um ladrão, um pinguço ladrão na presidência. É isso daí, meu amigo. Vamos pra merda.